Caríssimos senhores, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar sobre rédito, que é a expressão usada pelas normas internacionais de contabilidade para especificar um rendimento ou um proveito, que é a expressão que nós usamos no PGC, Plano Geral de Contabilidade Angolano. Então, segundo as normas internacionais de contabilidade, define o rédito como um influxo bruto de benefícios econômicos durante um período proveniente do custo das atividades ordinárias de uma entidade, quando esse influxo resulta de aumento de capital próprio e que não seja aumento relacionado com contribuições de participantes do capital próprio. Ou seja, especificamente, rédito é a expressão monetária que nós usamos para representar o valor bruto da troca de um certo produto ou serviço resultante de uma atividade operacional. Quando essa é transferida de uma empresa para os seus clientes durante um certo período de tempo. Entretanto, as diretrizes contabilísticas 26 consideram os réditos realizados quando bens e serviços forem trocados por dinheiro ou por direito ao mesmo, como dívidas a receber, e realizáveis quando ativos recebidos em troca forem facilmente convertíveis em quantias conhecidas de dinheiro ou em direito ao mesmo. Ou seja, o rédito deve ser reconhecido quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a empresa e que o mesmo possa ser fiavelmente mensurado. No caso das vendas de bens, os réditos devem ser reconhecidos quando tenha sido transferido para o comprador todos os riscos e benefícios inerentes aos bens transmitidos, ou o vendedor deixe de ter qualquer controle ou envolvimento na gestão relativamente ao bem e os gastos incorridos ou a incorrer inerentes dessa transação possa ser quantificado com fiabilidade, ou seja, o comprador tem que ter o direito ou tem que ter a posse total de todos os bens. Assim é que nós consideramos como um rédito para a empresa. E normalmente estas condições cumprem-se com a entrega e a faturação dos bens, conduzindo ao reconhecimento do respectivo rédito. Caso contrário, caso a transação não cumpra com esses requisitos, com essas condições, essa operação é usada como objeto de deferimento, até que todas as incertezas sejam removidas. Então, vamos aos exemplos. Tenho aqui um exemplo de uma empresa stand, que com o objetivo de aumentar as suas vendas, promoveu a seguinte campanha para a venda do trator revolucionário nas seguintes condições. O preço de venda é 56 milhões de kwanzas, que inclui contrato de manutenção durante 4 anos, com direito a uma revisão anual. Tem uma nota. O preço de venda sem o contrato de manutenção é de 50 milhões de kwanzas. Então, o Departamento de Manutenção elaborou um orçamento de manutenção, cujo valor consta no seguinte quadro. Este é o orçamento de manutenção dos 4 anos. Fizemos um orçamento de manutenção de 5 milhões de kwanzas, que no primeiro ano a perspectiva é de gastar 1 milhão de kwanzas, no segundo 1 milhão e 500, no terceiro 1 milhão e no quarto 1 milhão e 500, tendo em consideração que o valor da manutenção no contrato é de 6 milhões de kwanzas. Então, nós fizemos um orçamento de 5 milhões de kwanzas. A perspectiva é gastar somente 5 milhões de kwanzas durante o período de manutenção do trator. Vamos à contabilização da venda. Pela contabilização da venda, nós usamos a conta de clientes correntes, porque foi uma venda a crédito, consideramos como uma venda a crédito. A débito 56 milhões de kwanzas.
a conta de vendas, que é a conta de proveito, 50 milhões de kwanzas, e a conta de proveito a repartir por períodos futuros, que é o valor da manutenção de 6 milhões de kwanzas. Pelo recebimento, nós temos o valor de depósito ao banco de 56 milhões de kwanzas e o valor de clientes a crédito, 56 milhões de clientes, ou seja, o cliente pagou a dívida de 56 milhões de kwanzas à nossa empresa pela compra do trator revolucionário. Nós usamos essa conta 37,6 proveitos a repartir por períodos futuros de 6 milhões de kwanzas, porque, segundo o PGC, é uma conta que se destina a registrar os proveitos que devem ser reconhecidos apenas no exercício seguinte, de forma a cumprir o princípio de especialização do exercício. Esse valor de 6 milhões de kwanzas nós não consideramos como um proveito, porque é um valor da manutenção que será feito durante 4 anos consecutivos. E ela vai ser reconhecido, esse valor vai ser reconhecido como proveito consoante a amortização do valor, tendo em conta a manutenção feita anualmente. Então, vamos ver a especialização desses 6 milhões de kwanzas. Então, para isso, nós usamos um controle de manutenção pelo grau de acabamento. Ou seja, o rédito que nós temos durante esses 4 anos, diferido durante esses 4 anos, é de 6 milhões de kwanzas. O gasto de manutenção, ou seja, a previsão de manutenção dos gastos é de 5 milhões de kwanzas. Bem, mas durante os anos nós detectamos ou nos apercebemos que nós não gastamos aquilo que realmente prevíamos gastar. Então, os gastos reais da manutenção, nesse caso, no primeiro ano, nós orçamos 1 milhão de kwanzas, mas realmente gastamos somente 900 mil kwanzas. No segundo ano, nós orçamos 1 milhão e 500 e gastamos 1 milhão e 100. No terceiro, 1 milhão, mas realmente gastamos 950. No quarto, 1 milhão e 500 e no final gastamos 1 milhão e 200. Esses são os gastos reais e os gastos orçados. Bem, nessa coluna nós fizemos os gastos acumulados. No primeiro ano, 900 mil kwanzas. No segundo ano, o gasto acumulado do primeiro com o segundo, que deu 2 milhões. No terceiro, o gasto acumulado do segundo com o terceiro, que dá 2 milhões e 950. E consecutivamente, até demos conta que, em vez de 5 milhões de kwanzas, gastamos 4 milhões e 150 mil kwanzas. Gastos que faltam. Nos gastos que faltam, nós calculamos gasto que faltam anualmente por gastar. Como a previsão é gastar 5 milhões, e no primeiro ano nós gastamos 900 mil kwanzas, então quer dizer que no primeiro ano ainda nos faltam gastar 4 milhões e 100 kwanzas. Bem, esses cálculos foram feitos todos os anos até o quarto ano. Bem, o grau de acabamento nós definimos como a relação entre o custo incorrido até a data e a soma destes custos com o custo estimado até completar a manutenção. Ou seja, nós
vimos a relação entre os custos que nós incorremos, mais a soma entre o custo acumulado mais os custos que faltam ser utilizados para vermos qual é a percentagem de acabamento desta manutenção. Bem, depois de acharmos o grau de acabamento, então é a altura de acharmos o rédito acumulado. Nós temos um rédito diferido de 6 milhões de kwanzas, onde no primeiro ano gastamos 18% do valor e temos um rédito acumulado de 1.080.000 kwanzas. O rédito do ano é 1.080.000 kwanzas, que é o rédito que nós acumulamos neste ano, pela previsão que nós tínhamos de gastar no ano. A mesma conta, esses são os réditos anuais de cada ano e esses são os réditos acumulados consoante o grau de acabamento da reparação. Então, este é um mapa de controle de manutenção que nós fizemos para podermos classificar ou detectar qual é o rédito que nós vamos contabilizar consoante os anos pelo valor que nós já havíamos deferido. Como já antes sabíamos, nós tínhamos um saldo na conta proveitos a repartir por períodos futuros de 6 milhões de kwanzas. No primeiro ano, na primeira manutenção, nós gastamos 900.000 kwanzas e temos um rédito de 1.080.000 kwanzas. Então, nós debitamos o valor do rédito deste ano e creditamos o valor da prestação de serviço, que é a manutenção do trator. A contabilização do segundo ano é a mesma, consoante o quadro da manutenção do segundo, do terceiro e, consecutivamente, do quarto. Isso é basicamente só uma forma de especificar como podemos classificar ou tratar contabilisticamente, segundo as normas internacionais de contabilidade, como devem ser reconhecidos os réditos. Bem, também fiz a contabilização dos gastos associados à manutenção. Nesse caso, a conta de reparação, se compramos materiais para a reparação da manutenção do trator, então os 900.000 kwanzas vai a débito na conta de custo e, consequentemente, a crédito, que é um valor que saiu do nosso banco, na conta de depósito na manutenção do primeiro ano, manutenção do segundo ano, do terceiro ano e do quarto ano consecutivamente. Basicamente é isto que eu queria apresentar no vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Muito obrigada.